Amém. Então nós vamos começar aqui, nós vamos abrir as Bíblias aí na carta de Tiago, Tiago capítulo 5, versículos de 7 a 9. Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 até o 9, onde nós vamos proceder à leitura da palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor. Nós estamos nesses dias aqui fazendo a exposição do livro da carta de Tiago, onde ele trata da verdadeira religião, o que é primordial, o que é essencial, o que é lá do coração, o que é a verdade, e não questões periféricas de religiosidade. Tiago, ele trata da questão da alma, do coração, e ele trata, na verdade, do que é a verdadeira religião. Se você aprender isso daqui e colocar em prática, você estará de verdade praticando a verdadeira religião. E o texto da palavra de Deus, ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Amém? Então hoje nós tratando desse texto aqui, em se tratando desse texto, nós vamos falar aqui sobre a verdadeira religião, e o tema de hoje é paciência na injustiça, ok? Paciência na injustiça. Todas as pessoas são vítimas de injustiça, tá? Se você foi vítima de uma injustiça, você foi injustiçado, você está sendo injustiçado, ou se você for injustiçado no tempo futuro, eu quero dizer para você, bem-vindo ao mundo, porque todos nós fazemos parte disso. Tanto nós causamos injustiça, quanto nós também somos alvos de muita injustiça, muita, que não há reparação. Esses dias mesmo está passando aí na TV Anguera, por exemplo, um tema lá sobre reparação de danos, não é? Reparação de danos. As pessoas buscando lá na justiça uma reparação de danos. Então uma criança entra no hospital para fazer uma cirurgia na perna e sai de lá totalmente deformada, tetraplégica, totalmente acabada. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Aquela criança foi injustiçada e não há reparação de danos para ela. Não há possibilidade de ser reparada. E com mais ou menos injustiça, todos os dias, todos os meses, nós seremos vítimas de alguma forma de alguma injustiça. Alguém que te deve e não te paga, alguém que te julga de uma forma errada, sem conhecer você, sem observar as suas motivações, sem te compreender, ela te julga. Isso também é injustiça, o texto fala sobre isso. Então nós temos muitos problemas. E esse é um problema mundial, não existe cultura para isso não. Não é no Brasil que existe impunidade, é no mundo inteiro que existe a tal da injustiça. E se você e eu somos vítimas de uma situação tão grave como essa, que é da injustiça, o que nós vamos fazer? O que a Bíblia ensina para o cristão fazer quando ele passa por injustiça? Você está sofrendo algum tipo de injustiça? O que você deve fazer? Como você deve se portar? É o que Tiago fala. É o que a verdadeira religião nos ensina a fazer. E o que ele vai ensinar nesse texto aqui? Ele vai dizer que ao sermos injustiçados, nós temos que esperar com paciência no Senhor, esperando Ele voltar para que Ele julgue com justiça. Olha só, esperar, mas não é só esperar, é esperar com paciência. É o que o texto vai tratar tudo aqui hoje sobre essa questão. E para isso, ele deixa aqui para nós duas verdades. A primeira delas, ao ser injustiçado, continue a trabalhar com paciência para o Senhor, pois Ele virá. Amém? Continue a trabalhar com paciência para o Senhor, pois Ele virá. Tiago diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor.
Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. Ele usa um exemplo aqui para nos mostrar como deve ser a nossa paciência, que é a do agricultor, aquela pessoa que planta, aquela pessoa que espera a colheita, aquela pessoa que está na luta, aquela pessoa que está na batalha, esperando o fruto do trabalho dele. Então a paciência é dessa forma. A paciência não é a irresignação de dizer assim, olha, está lascado mesmo, não tem o que fazer, vamos dormir, vamos abandonar, vamos deixar, vamos deprimir. Não é isso. É aguardar com paciência no trabalho. E quando nós observamos isso, nós vamos ver aqui o desdobramento dessa ideia. Olha só, a paciência, meus irmãos, ela requer repetidas exortações e esforços. Repetidas exortações e esforços. Tiago fala assim, ó, seja paciente. Ele dá a ilustração aqui do agricultor e depois ele repete. Ele diz assim, ó, seja paciente. Ele nos exorta a nós andarmos com paciência, que significa uma espécie de perseverança, como foram os profetas, como foram os homens de Deus do passado, que viveram com paciência, aguardando o momento certo daquilo que Deus faria. Essa palavra, paciência, de fato ela nem tem uma tradução, mas é uma longanimidade de humor, ou seja, é eu permanecer bem-humorado por muito tempo. O problema do impaciente é aquela pessoa que rapidinho ela perde a alegria, rapidinho ele perde o humor. Ela está feliz num momento, 1 hora, e 10 horas triste. Ela está feliz por meia hora e passa 24 horas murmurando, reclamando. A palavra paciência lá no original, ela significa que a pessoa tem uma longa duração de alegria, amém? Longa duração. Irmãos, e é assim que nós enfrentamos as lutas, as injustiças, é manter a alegria com uma grande duração. É como se a nossa bateria de alegria, a nossa bateria de vontade de viver, ela permanecesse carregada durante muito tempo e não por pouco tempo. É isso que essa palavra lá no original ela quer nos ensinar e que nós não conhecemos. Então é isso. E todas as coisas que nos envolvem, irmãos, a Bíblia vai descrever tudo, todos os eventos próximos de nós, tem que ter essa palavra. Por exemplo, no caso do amor, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 13:4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, mas o amor ele tem paciência. Quando nós amamos, nós temos paciência. Se nós não formos pacientes, nós simplesmente não estamos amando. Se a todo momento nós explodimos, se a todo momento nós tratamos tudo a ferro e fogo, se a todo momento nós tratamos as pessoas com má vontade, com indisposição, com raiva, nós não amamos. É isso que a Bíblia diz. O amor é paciente. E a Bíblia diz também que a paciência ela é um dos gomos de um fruto só do Espírito. Nós só temos um fruto. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. A Bíblia diz que existe um fruto, não são os frutos do Espírito. E esse fruto ele é dividido em partes. E uma das partes desse fruto é a paciência. Então a paciência, ela é uma qualidade que deve haver no nosso coração. Se você for a pessoa do pavio curto, se você for a pessoa que explode por qualquer coisa, se você for a pessoa que briga por qualquer coisa, você está um pouco distante da obra de Deus, um pouco distante do plano de Deus para a sua vida, porque o próprio Deus, ele é paciente. Olha só, a Bíblia diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso que a Bíblia diz. Também 1 Pedro 3,20 diz assim, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. Meus irmãos, se o próprio Deus é paciente, por que eu não posso ser? Porque ao ser injustiçado, eu tenho que logo explodir. Todas as vezes que nós tomamos decisões precipitadas, elas não são boas. E ao sermos injustiçados, ao passarmos por aflições, a primeira coisa que nós queremos fazer é tomar uma decisão logo, porque nós não queremos sofrer.
Nós não queremos passar pelas lutas, nós queremos sair daquilo logo. E aí nós perdemos o quê? A paciência. E Tiago vem ensinar, sejam pacientes. Romanos 2,4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então vejam só, o próprio Deus é paciente, amém? O próprio Deus. Se o próprio Deus é paciente, nós temos que ser também. Por isso, a grande obrigação que repousa sobre o cristão é apenas isso: ele deve ser tão paciente com os seus semelhantes como Deus tem sido com ele. Deus é paciente com você, meu irmão, amém? Deus é paciente comigo, Deus é paciente conosco. Nós erramos e Deus é paciente. Por que que ninguém pode errar conosco? Por que que ninguém pode? Agora eu tenho que ser a pessoa que não aceito ninguém errar comigo. Então nós também devemos ser pacientes, amém? Amém, irmãos? Pacientes. Mas tem um outro desdobramento. A paciência, ela requer confiança na promessa do Senhor sobre a sua vinda, esperando a vinda do Senhor. Os leitores aqui de Tiago, provavelmente, eles estavam sendo injustiçados pelos ricos. Se você começar lá no capítulo 5, versículo 1, ele vai dar uma palavra dura contra os ricos, que estavam matando os pobres, explorando os pobres. E provavelmente dentro desse contexto, ele quer dizer para essas pessoas: olha, vocês estão sendo injustiçados de alguma forma, mas o Senhor vai vir, o Senhor virá. E quando o Senhor vier, na vinda dele, nós vamos ser justiçados. Nós receberemos a recompensa de alguma forma. Nós temos, irmãos, que no meio da luta, no meio da injustiça, pensarmos na vinda do Senhor. Nós colocamos os olhos só nessa terra, só nos materiais, só naquilo que temos de plano aqui, e esquecemos das coisas que vão passar. Na verdade, todas as coisas vão passar, os seus bens vão se perder, com certeza. Sabe quando você perde seus bens? Na sua morte. O dia que você morrer, seus bens automaticamente passam a sucessão. Eles não são seus mais. No processo, inclusive, não é o seu nome mais, chama-se espólio. Não é nem o seu nome mais. Você simplesmente deixa de existir. Todas as pessoas são assim. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a colocar os olhos na próxima vida, amém? Nós temos que começar a colocar os olhos na vinda do Senhor, porque um dia o Senhor virá, e quando o Senhor vier, todas as coisas vão se acabar. Mas há pessoas que estão com a esperança somente aqui, e a Bíblia diz assim para nós, 1 Coríntios 15, 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Numa outra versão vai falar assim: nós somos os mais dignos de dó, porque nós estamos com a esperança só nessa terra de dor, nessa terra de tristeza, nessa terra que passa. Mas Paulo está falando isso para poder tirar a mente das pessoas e fazer elas voltarem e pensarem que a partir de agora elas têm que trabalhar para o Senhor. E ele conclui esse capítulo dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil, amém? Não será inútil, trabalho. Irmãos, a paciência, ela não pode ser resignada. A pessoa cruza os braços e diz assim: também não quero saber de nada. Como eu estou sendo injustiçado, não vou participar de mais nada. Na verdade, quando nós esperamos pacientemente pelo Senhor e pela justiça do Senhor, nós temos que manter a nossa fé no trabalho, amém? Manter a nossa fé trabalhando. Tudo que nós fazemos nesse mundo, é por causa de trabalho. Existe esse culto aqui agora porque pessoas trabalham. Amanhã você vai para o teu trabalho. Se você chega na tua casa e tem comida, é porque alguém trabalhou. O trabalho, ele transforma tudo. Quando as pessoas desesperam, quando as pessoas perdem a paciência, elas abandonam a obra. Qualquer obra, todas as obras. Nós temos que manter com paciência no trabalho, amém? E tem um outro desdobramento. A paciência requer lidar com o seu coração diante de Deus. O nosso coração tem que ser tratado diante de Deus todos os dias. O versículo 5
Capítulo 5, versículo 8, leia lá comigo, diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima, está próxima. Tiago dá um conselho aqui para os ouvintes e os seus leitores, que nós temos que fortalecer o nosso coração. Fortalecer o nosso coração. Meus irmãos, onde que bate o desânimo? Não é no coração? A pessoa está animada para fazer uma coisa, aí ela tem lá uma pancada na vida, alguém injustiça ela, alguém faz um mal para ela, de repente o que ela faz? Abaixa a cabeça, desanima, não é? Ela abandona, ela sai do propósito, ela abandona aquele propósito que ela tinha. Por quê? Porque o coração dela enfraqueceu. Esse era um problema de todas as guerras. Quando os generais iam para as guerras, o que eles tinham que fazer ali um pouco antes da batalha era uma preleção de motivação. Eles tinham que animar os soldados, eles tinham que levantar o ânimo da tropa, eles tinham que fazer com que eles se levantassem, porque agora seria vida ou morte, era uma guerra, era uma batalha. Então eles levantavam o ânimo da turma para poder enfrentar a luta. Nós também somos assim. Nós temos que levantar o ânimo todos os dias, antes de ir para a batalha. Todos os dias nós temos batalha. A nossa guerra talvez não seja igual à da épica, mas é igual a como nós temos hoje. É enfrentar um dia de trabalho, é enfrentar as pessoas no nosso trabalho, enfrentar os clientes, enfrentar a vida, enfrentar as lutas que temos. Nós precisamos de fortalecer o coração, amém? Tiago diz isso, fortaleça o seu coração. Se você não fortalecer o seu coração, você não vai poder aproximar do propósito que Deus tem para você. E como, pastor, que eu vou fortalecer o coração? Ora, nós fortalecemos o coração aproximando de Deus. Deus é a força, Deus é a ajuda do alto, Deus é aquilo que nos levanta. E quando nós aproximamos de Deus e oramos, então o nosso coração se enche. Não me canso de falar sobre a história de Davi e Golias. Aquele gigante, todos os dias desafiava as tropas de Israel. Havia homens guerreiros ali, havia homens que lutavam todos os dias, e esses homens não tinham coragem de enfrentar o gigante. O pequeno Davi chega lá e fala assim: eu vou lutar com esse gigante, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. O pequeno Davi tinha um coração forte. Ele não tinha o corpo forte, mas ele tinha o coração forte. O que o Senhor quer dizer para você hoje, que está meio desanimado por causa da batalha, por causa da injustiça, porque agora você não presta mais para as pessoas, porque agora você não é bom nisso mais, porque você errou, porque você fez tanta coisa. O Senhor quer dizer para você: fortaleça o teu coração, porque ainda tem muita coisa pela frente, amém? Muita coisa. A Escritura, irmãos, ela nos ensina que nós não devemos vingar. No meio da injustiça, nós não devemos procurar vingança. Lá em Romanos 12, 19 diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nós temos que deixar para Deus fazer o julgamento. Se alguém mata alguém que nós amamos, não existe justiça. Não existe justiça. Mesmo que essa pessoa seja condenada à pena de morte, não haverá reparação, porque a pessoa que nós amamos já morreu. A pessoa que nós amamos já foi sacrificada por aquela pessoa. Então quando a pessoa fala assim: eu quero justiça. Que justiça? Não existe justiça. A pessoa vai presa, pode ser presa, prisão perpétua. Não tem justiça nisso. Não vai trazer de volta, não vai sarar a dor, não vai ter solução. Isso é só uma medida de retribuição, mas não resolve o problema. Nós temos, irmãos, que ter esse cuidado. Na esperança de Cristo, é Ele que vai julgar, é Ele que é o juiz, nós apenas aguardamos. A paciência também, ela exige ver o que Deus está fazendo a longo prazo e trabalhar diligentemente pela fé. O versículo 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele entra na ideia do agricultor. Como que ele aguarda para que a terra produza a preciosa colheita, com paciência, até virem as chuvas? Ora, irmãos, nós temos que ter uma visão de longo prazo nas coisas. As coisas não vão ser resolvidas amanhã. Não quer dizer que alguém nos deve e vai nos pagar. Não quer dizer que alguém errou, ela vai resolver amanhã. As coisas são resolvidas a muito longo prazo, muito longo prazo. E Tiago, ele dá um prazo longuíssimo aqui. Ele diz assim, ó: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Quando será? Não sei. Nem Jesus sabia.
Nem o Filho do Homem sabia quando seria a vinda dele. A vinda de Cristo pode ser hoje. A vinda de Cristo pode ser daqui 2000 anos. Nós não temos certeza alguma de quando será. Não sabemos. Ele só deixa essa diretriz: olha, o Senhor veio já? Não, não veio. Então continue sendo paciente. Aí quando você acordar e disser assim: olha, está demorando muito o Senhor voltar. Aí Tiago vai dizer para você: seja paciente até a vinda do Senhor. Aí quando você falar assim: o Senhor não vem mais não. Aí ele vai dizer assim: seja paciente até a vinda do Senhor. Tiago, ele, para ilustrar isso, ele fala do agricultor. Já viu como é que é plantar a roça? O agricultor vai lá, tira da semente que ele poderia comer, e joga na terra. Aquela semente não volta mais para a tuia, né? Alguém que era da roça aqui sabe o que é tuia? Tuia era lá um caixotão gigantesco, onde você enchia lá de arroz, por exemplo. Então ele ia lá, pegava aquele arroz para plantar. E aquele arroz não mais voltaria para a tuia, porque para debaixo da terra ele ia morrer, ele ia apodrecer. E pode ser que ele germinasse, porque depende de muitos fatores, não é? Depende de chuvas, depende de sol, depende do solo, depende também do cuidado que o agricultor tem com a roça, depende de vários fatores. Mas o agricultor, ele vai e ele lança semente. E ele lança semente hoje e volta amanhã? De maneira nenhuma. Ele lança semente e vai trabalhar, e vai esperar, e vai trabalhar, e vai esperar. E ele vai lá na terra, no sol quente, durante vários dias. E depois com chuva, muita chuva, vários dias. E depois ele começa a ver a planta crescer, mas ainda não está na hora. E cresce mais, ele vai capinando a roça, e vai limpando a roça. Até que um dia, chega o dia da colheita. Às vezes 3 meses, às vezes 4 meses, às vezes 5 meses, depende da cultura que ele criou ali, do que ele plantou. E ele teve que ter a paciência para esperar. E muitas vezes a roça se perde. Muitas vezes não vem a chuva, ou vem sol demais, ou vem chuva demais também. Mas ele com paciência ele aguarda. Ele usa esse exemplo para que nós também sejamos como os agricultores. Nós temos um projeto, nós temos que continuar cuidando desse projeto. Nós temos um sonho, nós temos que continuar cuidando. O sol está quente, tem que estar lá. Está chovendo, tem que estar lá. Está difícil, tem que estar lá. Porque tem que ter paciência para que um dia venha a colheita. Amém? Mas não é uma qualquer colheita. Ele diz ali, a preciosa colheita. Amém? A preciosa colheita. Os propósitos de Deus, irmãos, eles são trabalhados na nossa vida durante longo tempo. Talvez você chegou na obra de Deus agora, está começando no caminho do Senhor e está pensando que Deus vai fazer as coisas agora. Não é assim. Tem uma frase que diz que a obra que Deus tem para fazer em mim é maior do que a obra que Deus tem para fazer através de mim. Então Deus está nos trabalhando. Deus está trabalhando a nossa vida com cada evento que ocorre. Sejam os momentos de alegria, sejam os momentos de tristeza. Deus está trabalhando a vida de todas as pessoas, em todas as situações. E Deus vai usar esse contexto nosso, em cada momento também, para abençoar as pessoas. Por isso nós temos que ser pacientes, porque o trabalho de Deus é um trabalho de disciplina. Paulo fala assim, olha só, 1 Timóteo 4,7. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas, e exercite-se na piedade. Piedade é devoção. Piedade é nós vivemos a vida com Deus. E ele diz assim, exercite. O exercício não pode ser de uma vez só. Não pode ser apenas uma vez. É uma coisa que tem que ser feita diariamente. Pense no atleta. O atleta vai lá para as Olimpíadas. Será que faltando poucos dias ele começou a treinar? Ele treina a vida inteira. É a vida inteira lutando. Assim também é a vida do cristão. Que pena as pessoas chegam na igreja e querem que Deus abençoe ela naquele dia. E naquele dia mesmo elas saem da igreja dizendo que se Deus não as abençoou, que elas não voltam mais. Está muito enganado. Deus não tem pressa. Deus age no tempo certo. Deus vai fazer as coisas que Ele tem que fazer na tua vida no tempo determinado por Ele. Salmo 139. Todos os nossos dias foram escritos e determinados pelo Senhor. Então não há, irmãos, possibilidade de Deus adiantar nada por causa de ninguém. E embora a gente tenha que trabalhar, a colheita ela depende sempre da bênção de Deus. Quem manda a chuva? É o Senhor. Quem deu a terra? Alguém comprou terra? O Senhor fala assim, eu comprei uma terra. Comprou de quem? Já estava lá. Deus que deu tudo isso aí.
Quem dá os rios? Quem dá a semente? Se acabassem todas as sementes, como que as pessoas fariam? Deus começou todas as coisas. Deus é que dá. Deus é que vai abençoar. A nossa vida, o que nós temos que fazer é apenas trabalhar. Amém? Trabalhar. Vejam bem, eu não posso de maneira nenhuma cercar a injustiça na minha vida. Que alguém me faça um mal, eu não posso. Mas eu posso trabalhar com paciência. Essa é a minha obrigação, trabalhar com paciência. Essa é a sua obrigação. Você não pode impedir a corrupção no país. Você não pode impedir que o mal aconteça, mas você pode trabalhar com paciência. É a orientação de Tiago. É isso que ele diz para nós. Nós temos que continuar plantando. É isso que nós fazemos. Continue plantando. É isso que nós temos que fazer. Lá em Gálatas diz assim: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Olha só, está na mão de quem aqui? Do homem nesse caso. Por quê? Porque hoje ele está dando a orientação para você. E você pode plantar, você pode semear, você pode fazer aquilo que Deus está falando. Como você também não pode. E se você não quiser, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Colher destruição. Quer destruir? Pode fazer. E depois arca com o problema. Depois arca com a dor. Agora, se você quiser plantar no Espírito, aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que o Senhor está mostrando, plante com paciência aquilo que Deus está colocando na tua mão. E Deus vai te abençoar. Amém? E a segunda verdade. Tiago também deixa uma segunda verdade. Vale a pena esperar a colheita. Amém? Vale a pena esperar a colheita. Ele diz lá no texto, no versículo 7, que é uma colheita preciosa. Preciosa. Ela é preciosa porque a colheita é aquilo que nós esperamos. Em primeiro lugar, nós estamos esperando que a coisa aconteça. Nós estamos esperando que venha aquilo que nós estamos trabalhando por ele, o fruto, aquilo que nós buscamos. É precioso porque nós dependemos daquilo. Nós dependemos daquilo. Imagine, irmãos, se todas as colheitas do mundo hoje, plantação de soja, milho, feijão, arroz, se tudo hoje acabasse, desse uma praga, nada prosperasse, o ano que vem as pessoas passariam fome. Passariam. Pessoas ricas passariam fome. E no outro ano as pessoas todas morreriam, porque não haveria mais comida no mundo. Nós dependemos da agricultura. Nós dependemos daquilo que a terra produz para que nós nos alimentemos. Então nós dependemos disso. Você depende daquilo que você está lutando pacientemente. Você depende da vida eterna. Você depende de Deus. Você depende de Cristo. Você depende da sua vida espiritual. Então não para de plantar. Se você já desistiu, Deus está falando para você hoje: volta. Se você já desistiu de plantar, Deus está falando para você hoje: olha, continua, porque você depende disso daqui. Isso daqui é uma coisa preciosa. Você não pode perder uma coisa preciosa. Imagine a água, irmãos. Eu creio que 5 dias sem água já seria suficiente para todos nós que morremos. Sem água nenhuma para beber. Não tem água para beber. 5 dias, e eu acho que eu morreria desidratado. Já estou desidratando aqui já. Eu morreria desidratado. 5 dias sem água. Se a água acabasse, a água é uma coisa preciosíssima. Preciosíssima, nós dependemos dela. Nós precisamos da água. É uma coisa preciosíssima. Eu quero dizer para você que o que você está plantando no caminho de Deus, na obra de Deus, naquilo que Deus está fazendo, é uma coisa preciosíssima. Amém? Esta igreja é uma coisa preciosíssima. A Bíblia que você lê é uma coisa preciosíssima. Andar no caminho de Deus é uma coisa preciosíssima. É uma coisa muito preciosa. Deus é a joia mais rara que nós podemos ter. Hoje nós estamos vivendo um momento onde as músicas, elas dizem que o ser humano é a joia rara, não é? O ouro de Ofir, é ele que é a preciosidade, mas não é. O ser humano não é o centro das coisas. Quem é o centro, quem é a preciosidade, quem é a joia rara, é o nosso Deus. Por isso nós não podemos parar de plantar. Nós não podemos parar de plantar porque Ele é precioso. É a coisa mais rica que nós temos. É a coisa mais nobre que nós possuímos. É Deus, não é o nosso dinheiro. Não são os nossos bens. É o próprio Jesus Cristo. Por isso nós não podemos parar de plantar. Os primeiros missionários que chegaram nessas terras aqui,
plantaram debaixo de muita perseguição. Lá na minha cidade de origem, a cidade de Anicuns, o pastor da Assembleia de Deus, da primeira igreja que teve lá, ele apanhava e apanhou de pinhola dos fazendeiros, coronéis da cidade, a mando dos padres. Pinhola, alguém já viu o que é pinhola? Pinhola é um chicote gigantesco que estrala. Ele apanhou daquilo ali na praça, a mando dos padres, mandando expulsar esse pastor de lá. Mas ele continuou plantando, pacientemente. E hoje tem lá uma grande igreja, com muitos membros, e muitas vidas são alcançadas no mundo inteiro, por causa da pregação daquela igreja que tem lá na cidade de Anicuns. Ele foi injustiçado? Com certeza. Ele sofreu? Com certeza. Vai ser reparado aqui nessa terra? Nunca. Mas ele continuou plantando pacientemente. E você já quer desistir? Você já quer abandonar o barco? Você já quer pular fora? Tem que tentar mais um pouquinho. Se você está desanimado, tem que tentar mais um pouquinho. Tem uma parábola aqui de Lucas, que diz assim, olha só. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela o fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Vejam só, que paciência dele, né? Ele fala assim: olha, vamos tentar mais um pouquinho, vamos revolver a terra aqui no pé dela, talvez se a gente pôr mais um pouquinho de esterco. Às vezes nós desistimos tão rápido das pessoas, né? Tão rápido, olha, fulano aqui não dá em nada, isso aqui não vai dar em nada, e aí desistimos. E aqui há 3 anos, que estava na época da colheita, ela não dava. Aí ele falou assim: me dá mais um ano só mais um ano, eu não quero desistir, eu quero continuar. Por isso Tiago fala assim: olha, irmãos, não reclamem uns dos outros, né? Não reclamem. Ele diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Deixa o Senhor fazer as coisas, deixa Deus cuidar, deixa Deus realizar as coisas. Não somos nós, é o Senhor, é Deus que vai julgar. Por isso Tiago fala assim: olha, não fica falando mal das pessoas, não fala mal do seu irmão, não fala mal do irmão da igreja, não fala mal do seu parente, deixa quieto. Se você é injustiçado, deixa que Deus vai julgar essa causa, deixa que Deus vai resolver esse problema, mas não fale mal, não reclamem uns dos outros, não difamem uns aos outros, deixa que Deus vai julgar. Você continua plantando pacientemente, seguindo o seu caminho, construindo a sua história, da sua forma, do jeito que você entende, pela palavra, pela interpretação do que Deus está te dando, e vai para frente, amém? Vai para frente. E para terminar, Hebreus diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? Vamos imitar Noé, Moisés, Davi, Josué, todos os outros homens de Deus que tiveram fé, que herdaram as promessas, porque foram pacientes e continuaram plantando até que veio a preciosa colheita. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé.